E o que é ser médico? Se ser médico não é gostar de gente, gostar de estudar, se não for isso, não é médico. Vai fazer outra coisa, eu digo para meus alunos. Vocês têm a oportunidade de não serem frustrados, entendeu? Porque se vocês não gostarem de gente, e isso não quer dizer discriminação, não gostar de gente é o poder da empatia. É tu te colocar no lugar de quem está sofrendo, tu ser capaz de alcançar a mão para quem está sofrendo. Isso é ser médico. E tu tem que gostar de estudar, porque a medicina te exige isso. Se tu não consegue nenhuma dessas duas coisas, tu não é uma pessoa horrível, ruim. Não, tu é uma excelente pessoa, só que tu não é para ser médico. Então tu tem uma grande oportunidade na tua vida de não ser frustrado. Olá, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para conversar com um colega muito especial para mim, muito querido para mim, colega da nossa Irmandade ATM 83, meu colega cirurgião torácico, Dr. Darcy Ribeiro Pinto Filho, que tem um currículo magnífico, gente. Eu nem vou falar tudo porque tem muita coisa. Mas, enfim, ele é mestre e doutor em pneumologia pela URGS, é professor de cirurgia torácica da nossa querida Universidade de Caxias do Sul, da Faculdade de Medicina. Ele já foi ou é coordenador da residência médica. Foi. Também fui coordenador. Do Hospital Geral. Gente, esse currículo é muito grande. Mas, principalmente, ele é um grande amigo. Então, a gente veio hoje para conversar sobre os temas que são da área dele, que, para variar, né, não é da minha, mas a gente vai conversando. Então, Darcy, queria te dar boa noite. Boa noite, Marta. Te agradecer estar aqui hoje para a gente bater um papo, né? Só em dois, sem o resto da turma. É muito bom também. E como tu tá te saindo, assim, de entrevistado hoje, né? Eu queria que tu te apresentasse também um pouquinho para a gente aqui. Ok, bom, primeiro, a minha primeira apresentação é ser colega da Marta, né? Uma pessoa que também é minha muito querida, muito cara, uma colega inspiradora por todos os motivos, pela nossa convivência e pela maneira como ela se posiciona frente aos colegas, agregadora. Então, para mim, está sendo... Essa conversa com a Marta é uma conversa muito prazerosa. Ah, para mim também. Eu sou oriundo de Tramandaí, vim parar em Caxias do Sul, fiz a minha faculdade aqui, depois fui fazer o resto da minha formação em Porto Alegre, fiz formação em cirurgia geral e depois cirurgia torácica. E voltei para Caxias depois dessas formações, já com o intuito de ingressar como professor na Universidade de Caxias do Sul, e consegui isso em 88. E em 96 assumo a coordenação do curso de medicina lá naquela época, ficando até 2002, e nessa época conseguimos modificar o projeto pedagógico do curso de medicina, o que para mim foi muito importante, porque eu tive uma oportunidade que talvez os outros colegas não tenham tido, de poder mudar o curso de medicina da Universidade de Caxias do Sul frente às novas exigências do MEC. Então, nós somos de uma turma que não tinha hospital, hoje nós temos hospital, nós temos ambulatório, nós temos unidades de atenção primária, temos programas de pós-graduação em mestrado, doutorado, residência médica e nas áreas mais importantes para o desenvolvimento da medicina. Então, essa contribuição foi muito importante para mim também. Com certeza, porque a gente começou na Faculdade de Medicina. Que turma a gente foi? Nós somos a 10ª turma. A 10ª turma. E tinha muito ainda por fazer naquele curso de medicina, né? Mas eu acho que cada um de nós era muito determinado, assim, a fazer uma boa medicina, tentar fazer uma boa medicina, apesar do que a gente não tinha disposição na época, né? Esse era o desafio, né? Esse era o desafio, né? Mas o teu desafio foi melhorar tudo isso, né? Pois é, foi uma oportunidade, né, que eu não perdi, de poder ajudar, e fiquei muito feliz de ver o curso como ele está hoje. E hoje tem o Bloco da Saúde, foi da tua época também, aquela construção daquele bloco lá, o Bloco S, né? Sim. Tudo que aconteceu na URGS de 88 para cá, eu tive presente, e muito pela maneira visionária do professor Rui Pauletti. Foi o reitor que trouxe um grande impulso para a universidade, e na área da saúde, no curso de medicina, o Celso Piccoli Coelho, que foi... nosso caríssimo professor. Nosso caríssimo professor, que foi uma pessoa realmente muito importante nessa transformação que foi a universidade e o curso de medicina, né? O curso de medicina, ele dá muito orgulho para a gente, né? Eu acho que hoje as pessoas que fazem medicina na URGS também se sentem
importantes de participar de todo esse processo do curso de medicina, né? Porque quando a gente entrou na medicina lá, vamos mudar a data, 78, o curso de medicina era assim, nossa, é URGS, PUC, né? E a gente, Caxias do Sul, Santa Maria, eu acho que talvez, né? Caxias não era assim muito, coitado de ti, tu faz em Caxias, né? E hoje não, eu acho que isso se deve todo o teu empenho, tu e do Coelho, de outros tantos pensadores e fazedores E o mais das melhorias do interessante, curso, o mais né? interessante, Marta, é que isso foi um projeto que a gente pode ter dado o pontapé inicial, mas nós tivemos vários professores que fizeram a implantação do projeto, a manutenção e o aprimoramento do projeto. Então, é um trabalho de muitas mãos, né? Mas é aquelas questões da vida da gente que, num determinado momento, eu estava no meio dessa transformação e acho que não perdi a oportunidade. E isso é uma coisa que eu me sinto muito feliz, realmente, assim, de ter percebido o quanto isso era importante para o meio em que eu estava vivendo, estava trabalhando, no caso, Caxias, né? Caxias abre oportunidades. Eu também vim para Caxias, eu sou de Porto Alegre também, né? Vim para Caxias com 6 anos e meu pai veio trabalhar na Marco Polo, depois na Randon, né? Então, Caxias continua sendo uma terra de oportunidades, eu vejo. Eu devo muito também, né? Obviamente, a Caxias do Sul realmente não é a minha terra natal, mas é a terra onde meus filhos se criaram, onde nasceram meus netos. Então, é a nossa cidade, né? É a nossa cidade. Só falta a gente ganhar também cidadão caxiense, só o Rimon que ganhou, né? Não, mas ele tem um merecimento para isso, não tenha dúvida. Né? Eu acho que a universidade evoluiu muito. E dentro dessa questão do ensino médico, como evoluiu, os currículos mudaram, a gente sempre tenta melhorar, estudar, evoluir, se atualizar. Como que tu vê hoje essa mudança, assim, na criação desses cursos de medicina que a gente vê na mídia toda hora, assim, vai abrir um curso aqui, ali, numa cidadezinha pequena de 3 mil habitantes, sem infraestrutura, a outra na fronteira, que, na verdade, o curso tu não sabe se é do lado de cá ou do lado de lá, o curso é do lado de cá, mas o hospital é do lado de lá, e parece que isso está fazendo com que perca, assim, a qualidade, né, da formação. A gente se preocupa com o corpo docente também, né? Quem serão os professores que vão dar aula em todos esses cursos de medicina aí, né? Como que esses alunos vão se preparar para esse mercado de trabalho e tão sério que é a saúde das pessoas, né? Sem dúvida. Eu vejo isso com uma preocupação grande, porque a abertura indiscriminada de cursos de medicina, como está ocorrendo no Brasil hoje, traz consigo um cenário muito preocupante no sentido de que a abertura desses cursos de medicina, a subtotalidade deles são escolas privadas. As escolas federais não estão abrindo novos cursos de medicina. Então, obviamente que por trás disso tem a questão mercantil. Existem grupos que têm um faturamento de bilhões com curso de medicina. Nós hoje temos próximo de 400 escolas de medicina no Brasil. Eu não chamaria de escolas, porque o meu conceito de escola é um pouco diferente, eu chamaria de curso mesmo. Existem os critérios de abertura de curso de medicina, que o MEC estabelece. Então, quem quer abrir um curso de medicina tem que cumprir esses critérios. O problema é que o que a gente não está vendo é que se esses critérios são seguidos depois que o curso abre. Sim, e isso é um problema. Tem fiscalização do MEC? Não, mas tem fiscalização. Isso também é uma questão importante. Eu falo isso porque eu coordeno, na verdade, o grupo de educação médica da Academia Sul-Grandense de Medicina. E esse é um tema de debate dentro da Academia Sul-Grandense de Medicina. Então, o que nós sabemos é que existem grupos de avaliadores, mas o que nós não sabemos é o que esses avaliadores avaliam e como isso é publicizado. Nós não temos a publicização dessas avaliações. E a gente não tem história de algum curso que tenha sido fechado por ineficiência ou deficiência. É verdade, a gente não tem. Li nada sobre isso. E o fato desses cursos não serem fechados é um despejo de médicos no mercado. Eu não sou contra médicos no mercado, eu sou contra mal profissionais no mercado. E a gente sabe que esses cursos não têm infraestrutura, não têm projeto pedagógico, não têm corpo docente suficientes para terem uma boa formação.
A partir disso, há uma questão que está muito hoje evidente no discurso médico e da população, que são os exames de proficiência. Pois é. Tu acha bom? Mais ou menos. Eu acho bom como movimento médico. É um alerta. Eu vejo o exame de proficiência como um alerta. Porque não é uma prova que vai te dizer se tu é bom médico ou mau médico. É verdade. Porque médico tem que ser avaliado performance. E essas provas não avaliam. Então, tu fazer um exame de hoje de proficiência no Brasil, na minha opinião, é apenas um grito de alerta dizendo, olha, as coisas não estão bem. Porque se estivesse bem, não precisava fazer prova de proficiência. Né? Uma lógica. É uma lógica. Ao fazer uma prova de proficiência, nós estamos dando uma satisfação, entre aspas, para a população que vai usar o médico? Não. A população que precisa do médico é a mais desavisada de todos. Ela está absolutamente silenciada. Ela não sabe o problema que vai ser trazido na assistência promovida por colegas que não têm uma boa formação. Então, nós vamos ter muito problema com isso. E a população não está reagindo de forma nenhuma, porque esse tipo de debate não é levado aonde tem que ser levado. Porque por trás da abertura das escolas de medicina, nós temos questões políticas, interesses pessoais, interesses econômicos, que não dão a mínima bola para o que a população vai sofrer daqui a 15, 20 anos. Exato. Então, nós que vamos ser os velhinhos dessa época, não sei quem são os médicos que vão cuidar da gente. Eu tenho muito receio disso. Então, a abertura dos cursos de medicina indiscriminada, eu sou absolutamente contrário, né? Eu acho que não há critério demográfico, não há critério de... Que sempre foi um argumento, né? O critério demográfico. Não, nós vamos abrir nos lugares onde não tem tanto médico e vem tal. Um discurso que, para mim, é um discurso totalmente inefetivo de que os médicos querem reserva de mercado. Isso é um absurdo, não existe esse tipo de argumentação hoje em dia. O que os médicos querem é terem bons médicos formados. E a gente sabe que essa maneira que está sendo trazida para o Brasil não é. Então, o exame de proficiência não vai servir para nada, porque ele não vai avaliar o médico bem formado, ele vai avaliar um médico que sabe fazer prova. Essa é uma questão importante. E provavelmente, como tudo, vai ter o cursinho para prova de proficiência, né? Já tem, para prova de proficiência. Já tem. Aí então, sim, se o cara é bom de cursinho, ele passa. Ele passa. Hoje a gente tem esse problema também nas provas de residência, assim por diante. Então, eu saúdo o exame de proficiência como um alerta, mas não como a panaceia para o problema da formação médica e da qualidade assistencial. Não. E aí, tu acha assim, na prática, porque hoje o colega se forma e amanhã ele pode ir trabalhar numa UBS e fazer um plantão, né, alguma coisa assim. Essa prova de proficiência não seria imediata, né? Ele não vai fazer no dia seguinte que ele se formou. Ele vai ficar num vácuo estudando para a prova de proficiência, sem exercer, sem trabalhar. Ou tu acha que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, vai colocar esse colega que recém-formado para trabalhar Não, a prova de proficiência ela é compulsória. Tu só vai ganhar o teu diploma se tu fizer a prova e for aprovado. Se tu não for aprovado, tu não vai receber autorização para ser médica, como o advogado da prova da OAB, que é uma comparação horrível também, né? Porque, obviamente, que para ser advogado tem que ter conhecimento, uma prova pode avaliar. Mas a gente sabe também que a prova da OAB para os cursos de direito não diminuiu a abertura dos cursos, não aumentou a qualidade dos advogados formados, então ela... Né? Não sei bem para que ela serve, entendeu? Mas, de toda maneira, é uma prova respeitada pelos advogados. E os médicos assumiram isso através do Conselho Federal de Medicina, que, junto com um grupo político, estendeu essa bandeira. E eu vejo o entusiasmo da classe médica com o exame de proficiência. Sim, agora nós vamos fechar essa abertura indiscriminada, vamos fechar o mercado, médico incompetente não trabalha. Eu acho uma visão rasa do problema. O problema não é esse. O problema são as más escolas, os cursos ruins, que vão continuar existindo e que esse aluno, quando chegar no 6º ano, vai fazer um cursinho e vai ser aprovado, vai ser médico. Então, nós não estamos resolvendo o problema. E isso, mais uma vez, passa por algumas reflexões sobre nós, médicos, como nós nos comportamos,
as nossas entidades de representação, como nos representam. Eu acho que principalmente por aí, né? Porque como as instâncias são mais superiores aí, que vão acabar decidindo essas coisas, essa criação dos cursos de medicina, não é o Conselho Federal de Medicina que resolve, né? É o MEC, é o Ministério da Saúde, não sei se entra junto. Eu vejo assim, Mas existem inúmeras alternativas para isso, né? De formação médica no Brasil. Mas isso demanda boa vontade política, demanda critérios, porque a questão da abertura dos cursos de medicina no Brasil, como está sendo, é uma política de governo, não é uma política de Estado. E é por isso que acontece. Então, troca o presidente, muda a política. Troca o presidente, muda a política. Então, o presidente entrou, fechou todas as aberturas. Mas estavam todos lá os processos. Entra outro presidente, abre e libera tudo. Daqui a pouco entra outro presidente, vai e fecha de novo. Então, não tem uma política de Estado, é uma política de governo. E política de governo é uma política que, infelizmente, em alguns momentos, ela se torna politicagem. Isso é uma constatação óbvia. É o toma lá da cá, é o político que me apoia, as questões financeiras que a gente não sabe como anda, mas não me digam que isso seja uma política de Estado bem pensada, discutida com a população, com representatividade médica, com avaliação demográfica. Assim, se a gente pudesse sintetizar essa questão aí do exame de proficiência, eu acho que é um exame que é saudado por levantar o assunto, só por isso. Ele, enquanto exame, enquanto solução de problema, na minha opinião, nada. Nós não vamos resolver o problema da assistência médica no Brasil fazendo uma prova que vai impedir o aluno de exercer a sua profissão. Entendeu? Uhum. Essa assim, então tá, tu não sabe, tu estava nervoso na prova, tu não pode ser médico. Agora tu vai ver quantos alunos desse sabem cuidar do paciente, sabem ouvir, sabem ser médico, têm poder de empatia. Tu avalia isso nessa prova? Não. E o que é ser médico? Se ser médico não é gostar de gente e gostar de estudar, se não for isso, não é médico. Vai fazer outra coisa, eu digo para meus alunos. Vocês têm a oportunidade de não serem frustrados, entendeu? Porque se vocês não gostarem de gente, e isso não quer dizer discriminação, não gostar de gente é o poder da empatia. É tu te colocar no lugar de quem está sofrendo, tu ser capaz de alcançar a mão para quem está sofrendo, isso é ser médico. E tu tem que gostar de estudar, porque a medicina te exige isso. Se tu não consegue nenhuma dessas duas coisas, tu não é uma pessoa horrível, ruim. Não, tu é uma excelente pessoa, só que tu não é para ser médico. Então tu tem uma grande oportunidade na tua vida de não ser frustrado. E hoje a gente vê que já existem assim, números mostrando que aquela busca por ser médico, através dos cursos de medicina, está diminuindo. Está diminuindo. O curso de medicina, em algumas universidades, já não é o mais procurado por todos. Porque tem muito médico, porque a profissão já não é mais glamourizada do ponto de vista financeiro. Eu acho que teve uma época que os cursinhos pré-vestibulares foram muito responsáveis por essa glamourização, sabe? Aquela história de cursinho específico só para medicina. Eles faziam a cabeça dos alunos assim, olha, tu é um ser superior, né? Então, tu entrou aqui nesse cursinho, tu vai ser médico, tu é o cara mais inteligente do mundo. Mas a questão, o médico... E coitado do médico que acha que é superior, porque não é. Médico não é superior a ninguém. Médico é diferente. É uma coisa importante. O médico não pode se sentir superior porque ele não é superior ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, ao nutricionista. Ele não é. Ele é diferente. Ele tem responsabilidades diferentes. Então, nesse trabalho multidisciplinar, como nós vivemos hoje em dia, há uma questão de respeito, só por isso, só isso. Coitado do médico que acha que é melhor que os outros, porque isso o torna um médico ridículo, né? Um médico pouco agregado aos meios em que ele está atuando, né? Na maioria das vezes tolerado pelos pacientes, o que é uma tragédia, tu ser tolerado. Né? Se alguém consulta por ti que é capaz de te tolerar, um dos nós dois está errado. Ou tu que é louco que veio consultar, ou eu que não sei o que eu estou fazendo, entendeu? Então, essa reflexão é importante que os médicos façam. Eu, felizmente, tenho a oportunidade de falar sobre isso com os meus alunos, né? Porque tenho a felicidade também de ser professor já há tanto tempo aqui na universidade.
E tive a felicidade de ter 2 filhos médicos, É né, mesmo, que né? trabalham comigo, né, e vejo com muito orgulho os médicos que eles se tornaram, entendeu? E eu acho que eu não conseguiria conviver com eles se isso fosse diferente da maneira como eu penso. Porque eu também sou filho de médico. Então, eu aprendi a questão de ser médico desde o momento em que eu vi o meu pai trabalhar em Tramandaí, quando eu era uma criança. Teu pai fazia que especialidade? Era Era geral? médico, meu Médico? pai. Sim, mas Naquela época funcionava era bem. doutor. Era médico. Era médico. Ele fazia tudo, né? Tudo. Tudo. Meu pai fazia tudo, né? E ele se formou em 1957, né? E ele tinha uma oportunidade de ser Ele fez faculdade catedrático aonde? na URGS. Na URGS. E teve a oportunidade de ser catedrático em urologia em Florianópolis. Ele não quis porque ele queria ir trabalhar no interior. Ele foi trabalhar em Vila Segredo, aqui um distrito de Vacaria, na época onde eu nasci. E o meu parto foi ele que fez, né? Então, para te ver, ele não era especialista, ele Olha era aí. médico. Ele era médico. Ele com era médico. Todas as letras Então, maiúsculas. eu tenho essa relação com a medicina, assim, na minha vida absoluta, né? Não tem nenhuma dúvida disso. Nunca imaginei ser outra coisa. E hoje vejo esse momento que a medicina vive com alguma angústia, alguma frustração, sabe? De ver como isso está caminhando, uma profissão que não é melhor do que as outras, mas o diferente dela é tão bom, que tu tem que realmente gostar para te exercer. Se tu gosta, não tem profissão melhor, sinceramente. Porque ninguém consegue chegar mais próximo do ser humano do que o médico. Ninguém. E é ao médico que ele procura quando as coisas se tornam mortais. Porque a gente tem, por via de consequência, achar que nós nunca vamos morrer, porque a gente nunca morreu, a gente não sabe a experiência, né? É verdade. E quem morreu não voltou para contar, Ah, então a gente acha que nunca vai morrer, mas chega um momento em que essa luz acende, é o momento em que tu sente que tu pode morrer. E aí a quem tu procura? O problema que nós estamos vendo é que quem tu vai procurar no futuro talvez não serva para nada. Então, esse é dramático isso. É dramático. É a questão tecnicista, né? Tem muitos que realmente não serão bons médicos, porque eles podem ser muito bons tecnicamente. Ótimo, sem problema. Mas relação médico-paciente, zero, né? E eu acho que se não for para ter relação médico-paciente, vai fazer outra coisa, né? Então, pô, tem tanta gente boa nisso, concordo. Né? Tanta gente boa, porque o paciente, ninguém senta na tua frente se não estiver precisando, entendeu? Ninguém vou lá só fazer uma visitinha no doutor. Eu atendo... Tenho nada para fazer, eu faço uma cirurgia que é a hiperidrose, né? Então, eu faço essa cirurgia e há um tempo atrás eu perguntava para os pacientes assim, isso está te preocupando bastante? Porque não, é uma doença, então... Sim. Tu não precisa, eu digo, até brinco, tu pode morrer com isso, mas tu não vai morrer disso, né? E aí eu perguntava, isso está te preocupando? Depois eu comecei a me dar conta, mas que pergunta mais idiota que eu estou fazendo? Se não estivesse preocupando, ele não estava sentado na minha frente, né? Então eu tirei essa pergunta da minha anamnese. Então hoje o paciente, eu sei que aquilo ali é um sofrimento para ele, entendeu? Sim. E não é uma doença. Então ele tem que encontrar do lado de cá da nossa mesa de atendimento uma pessoa que seja capaz de ouvir, seja capaz de entender o problema, seja capaz de se colocar no lugar dele. E eu tenho uma coisa que eu brinco também, que eu digo para os meus pacientes, que eu, de vez em quando, eu saio daqui onde eu estou e eu sento aí onde o senhor está para ver que médico está me atendendo. Esse é o meu critério de qualidade, entendeu? Porque, às vezes, tu é humano, né, Marta? Tu é humano. Tu não está bem todos os dias, tu não está feliz todos os dias, e tu tem que estar lá para atender gente que está talvez pior do que tu. Então, eu não consigo ver no futuro da medicina assim, um projeto que valorize isso, e a prova de proficiência não valoriza isso. Em contrapartida, eu tenho também a felicidade de ver em tantos alunos que eu tenho no curso de medicina o brilho no olho, que é aquele olhar que tu dá e tem que voltar. Tu olha para um aluno, se o olhar é opaco, tu já vê que tu sabe, coitado, vai sofrer muito. É verdade. Eu tenho Mas tem muita gente. Uma pacientezinha que está terminando o primeiro semestre e ela disse para mim assim, estava contando a experiência dela do primeiro semestre agora, de medicina. E ela para mim assim, mas doutora Marta, eu quero ser uma médica boa. Eu quero ser uma médica boa, sabe? E aí eu
às vezes fiquei braba lá com uma professora, com uma nota de prova, fiquei braba com umas colegas lá, mas eu quero ser uma médica bem boa, sabe? Se ela quer, ela vai ser. Ela vai ser, né? Eu achei tão querida, ela tava com esse brilho no olho, sabe? Essa é a Ela tava com esse brilho no meu olho, que tu falou. critério. Eu olho, eu vejo, eu analiso, né? Porque eu estou envolvido com formação médica desde que eu entrei na faculdade de medicina, entendeu? Eu sempre me procurei com o produto que a gente está formando. E isso eu já tenho a felicidade de ver algumas dezenas de médicos fantásticos que fizeram o curso de medicina em Caxias, saíram para fazer formação, voltaram para Caxias, trabalham, eu vejo e me orgulho muito deles. E vejo, infelizmente, também já vi muitos médicos frustrados com a profissão. É aquele médico que é emburrado, que trata os outros mal, né? É agressivo. Então, esse aí é o frustrado. Então, tu ser frustrado e não poder te arrepender disso é uma tragédia na tua vida. Tu vai levar isso É, contigo. Aí sim. tu acaba descarregando isso no paciente. Sim, porque tu é um frustrado, né? Na É. verdade, tu não queria estar ali, Então, né? é por isso que eu digo assim, acho que ser médico, talvez eu tenha o meu viés pessoal de tudo isso, eu reconheço, mas ser médico é muito mais do que está se propondo hoje no Brasil, sabe? Eu acho muito triste. Eu tive a oportunidade também, Marta, de participar como um dos palestrantes, vamos chamar assim, de um curso chamado Medicina da Pessoa, que é um curso que o professor José Camargo, lá em Porto Alegre, promoveu. O professor José Camargo hoje é professor emérito da Universidade Federal de Ciências da Saúde, e ele sempre se inquietou com isso também, porque ele é meu mentor, né? Meu Uhum. mentor médico. Eu chamo ele de meu pai médico, né? E eu tenho muito disso dele também. Ah, eu já percebi. É. E ele tem esse curso de medicina da pessoa, que é o lugar onde os alunos vão conversar com pessoas experientes sobre aquilo que eles não veem nas escolas médicas. E é um curso de humanidades. Uhum. É um curso excelente. Então, assim, existem alguns oásis, né, que ajudam na formação um pouco diferenciada do médico. Não esse médico que está se propondo a se Tu formar sabe no que eu me Brasil. lembro, sabe quem que eu comprava livro e lia e me lembro de ter participado de alguma aula para assistir palestra na nossa época? Era o Ciro Martins. Sim, psiquiatra. E ele tinha os livros de relação médico-paciente, que eu me lembro que eu comprei e li todos. Porque ele já. A gente não tinha isso assim no E ainda currículo. não tem, Marta. É, Não no tem. currículo do curso, né? Humanidades nos cursos de medicina ainda não tem. Tem uma coisa assim, alguns cursos pincelam ali, aqui, alguma coisinha, sabe? A UX aqui agora já tem um grupo muito voltado para isso. Temos ligas acadêmicas de humanidades. Então, a gente Achei está super importante. muito. Eu acho que é fundamental, porque hoje em dia o aprendizado dos alunos, diferente da nossa época, que tu não tinha acesso ao saber assim de maneira tão democrática como a gente tem hoje, era o professor, né? Era o Tu professor. tinha o que o professor sabia era o que tu tinha que saber. E o livro do professor era só do professor, ele não te emprestava. Então, essa é uma questão diferente. A gente, para comprar livro bom, a gente tinha que andar. Para buscar artigo, eu me lembro quando fiz a minha formação de mestrado, principalmente, doutorado já foi um pouco mais à frente, eu mandava vir livro pela Bireme e vinha de navio. Eu Sim, terminava o curso e não tinha chegado os artigos que eu queria, entendeu? eu fiz no segundo ano, estava na Santa Casa, eu e a Sônia, e a gente foi fazer um curso na Escola Paulista de Medicina, que era um curso de uns 3 meses lá. E aí eu tinha que fazer a minha monografia do curso de especialização na Santa Casa. E aí eu ia na Bireme todos os dias na hora do almoço, ia lá procurar artigo, e eu já achava o máximo que dava para xerocar os artigos, né? Depois eu trouxe tudo para Porto Alegre, eu acho que eu paguei excesso de bagagem, porque era por peso aquilo, e ler todos aqueles artigos, e eu já achava que era É. o Hoje, máximo, a né? democratização do acesso ao saber pelo Google, né? Como diz, dá um Google aí, Dá um né? Google aí, né? É uma adaptação também da gente, né? Eu digo para os alunos, não tem importância, pode dar o Google, agora tu tem que saber interpretar o que o Google te disse. Isso é uma coisa diferente. Isso a gente chama de tutor, entendeu? O professor hoje ele é um tutor. Então ele tem que franquear o conhecimento, porque essa é a nova... A tecnologia está assumida. Uhum. Nós não temos como a inteligência artificial, os avanços tecnológicos. Isso é inexorável.
Então, para nós que viemos da geração analógica, tu entrar nesse mundo, às vezes, é um pouco mais complexo. Mas mais complexo vai ser se tu achar que isso é tudo muito difícil e que isso é bobagem. Aí sim, aí tu tá perdido. Porque essa geração Z é uma geração que entende o mundo tecnológico. E tu ensinar medicina para eles, tu tem que ser muito capacitado a entender o mundo em que eles vivem. Então, o professor tem que ter a empatia do aluno, porque senão tu vai achar que todo mundo é vagabundo, que ninguém quer estudar, e é mentira. Eles querem estudar, mas só que eles têm o jeito deles estudar. Não pensa que isso que eu estou te dizendo agora é uma coisa que eu aprendi rapidamente. Não, não foi. Foi com muita dificuldade, claro, obviamente. E eu hoje eu me sinto mais à vontade em entender um pouco deles. Eu não consigo fazer o que eles fazem. Isso é verdade. Mas consegue entender. Consigo entendê-los e provocá-los e trazer aquilo que eu acho que eles podem ser atraídos para que a formação deles seja voltando aos meus dogmas imutáveis, pétreos. Gostar de gente, gostar de estudar. Gostar de gente, gostar de estudar. Sai disso. Pouca coisa tu vai aproveitar. Mas tem coisa muito boa em tecnologia, né? Muito, assim, imagina, que bom tu viver nessa época. Até a minha mãe, que tem 88, adora aqueles vídeos de anatomia, assim, que vai... Não, mas a inteligência artificial, Marta, hoje em dia tu faz uma pergunta pro ChatGPT, ele te responde, tu escreve um artigo, tu faz um monte de coisa, entendeu? Que tu não tinha isso. Tu não tinha. Então, o acesso a essa tecnologia, ele é fantástico. A única questão, assim como para os pacientes, a gente diz também, né? O paciente chega no meu consultório hoje, ele sabe onde eu nasci, ele sabe que eu nasci em Vila Segredo, que meu pai era médico, que eu fiz faculdade aqui, que eu não sei o que, tá, porque ele foi lá e viu o meu currículo, né? Sim. Ao mesmo tempo, ele já sabe tudo sobre a doença que ele tem, só que ele deturpa, às vezes, ele não consegue interpretar a informação, porque essa é a diferença do leigo e do profissional. E a gente não pode ficar chateado com isso. Ele traz a questão. Algumas vezes o paciente ele é um pouco provocativo, ele acha que sabe mais do que tu, que sabe antes do que tu. E é uma delícia quando tu desmonta essa narrativa dele, mostrando que ele é um leigo que leu uma coisa e se assustou, que não tinha nada a ver. Então, esses também são desafios contemporâneos de ser médico, entendeu? Tu conviver com isso. Porque cá entre nós, o médico é um prepotente também, né? Ele acha que sabe tudo. Ainda. Ainda. Temos. Mas e temos, né? E é bom, isso não é ruim. Eu não acho que isso seja uma crítica, entendeu? Há uma necessidade disso, porque há numa relação alguém que pede ajuda e alguém que vai ajudar. Então, quem vai ajudar deve ter mais conhecimento de causa. Mas ele tem que entender também que esse que está pedindo ajuda hoje já sabe muita coisa. Não, é verdade. Eu acho interessante isso. Eu acho que isso na oftalmologia também acontece muito. A oftalmologia é uma área que também está evoluindo muito tecnologicamente, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Agora, nos últimos anos, está muito mais. Mas eu sempre acho assim, eu sempre comento assim, nossa, mas como tá bom estudar hoje? Gente, tu tem acesso tão fácil, né? Tem que gostar. Tanta coisa boa pra gente estudar. Eu gosto muito, assim. Eu tento não perder o trem da história, entendeu? Perfeito. Porque se a gente perder o trem da história, fica pra trás. E é bem fácil, trás. Viu? É bem fácil. Fica pra trás, né? Porque passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu achei essa conversa aqui muito boa de ser médico. Eu acho que Essa é uma coisa que eu gosto muito. Eu vejo. Tu te sentiu muito à vontade para falar sobre isso, claro, né? Então, pessoal, olha só. Esse podcast foi tão bom, esse podcast, essa conversa com o Darcy, que ele rendeu 2 partes. Então, a gente está terminando essa primeira parte aqui, conversando sobre medicina, e em breve, vocês aguardem, muito em breve, a parte 2, em que a gente vai conversar sobre coisas mais técnicas, assim, de saúde. A questão dos vapes, os cigarros eletrônicos e sobre o câncer de pulmão. Guardem só.